Professora Rosângela, eu queria, e acho que muitos aqui querem entender um pouquinho, o que que é exatamente esse termo, essa expressão cultura do cuidado, claro, dentro da realidade da comunicação organizacional, das organizações. O que que significa isso exatamente? Então, Felipe, eu entendo que cultura do cuidado é uma expressão nova, uma expressão que está se configurando, né? E se configurando de uma forma mista, né? A partir de um olhar para o mercado, para as nossas práticas de comunicação corporativa no mercado e também para o ambiente teórico, né? Para o que tem se produzido de pensamento sobre esse tema mais contemporaneamente, né? Então, a ideia da cultura do cuidado ela envolve exatamente uma mudança de paradigma, uma mudança de entendimento dessa contribuição da comunicação no ambiente organizacional, seja qualquer tipo de organização, uma empresa privada, uma organização do terceiro setor, inclusive uma organização pública, né? O cuidado pressupõe que eu vá trabalhar a comunicação de maneira preventiva nas organizações. Eu vou utilizar as metodologias, os recursos, né, as estratégias de comunicação para criar um ambiente mais seguro, um ambiente saudável, um ambiente onde a organização consiga desenvolver o seu trabalho sem viver de sobressaltos. Ele nasce muito atrelado ao tema da gestão das crises, mas ele é uma etapa, eu diria, é mais do que uma etapa, né? É uma percepção preventiva, é um olhar anterior. Eu não espero as crises acontecer para ir agir e comunicar. Pelo contrário, eu trabalho sempre pensando que as crises podem acontecer. Então, a comunicação ela tem aí uma contribuição muito mais propositiva, uma contribuição muito mais para a criação de um ambiente confortável e saudável, de um entendimento, né, de uma construção de sentido sobre o que acontece na organização e no seu contexto. Em linhas Pois, gerais, eu poderia te dizer isso. sim, sim, bem interessante. Agora, quando a gente fala de um olhar, né, de uma comunicação mais preventiva, foi o que você colocou aí, o que que isso envolve, de certa maneira, vamos pensar em qualquer tipo de organização, né? Pode ser uma igreja, uma empresa, uma fundação, uma agência governamental, uma autarquia. É, todas elas podem olhar para a comunicação delas de uma maneira preventiva em relação à crise. A gente já falou algumas vezes aqui de prevenção de crise, alguns aspectos, mas eu queria que você falasse de uma maneira mais geral. Que olhar, de que maneira esse olhar se traduz na prática, nas ações da organização? Eu entendo que não só poderiam, como deveriam. Eu estou absolutamente convicta de que a tendência, o futuro da nossa área é muito, muito menos o espetáculo, a campanha, a postagem que viraliza e muito mais, né, essa missão, esse propósito de cuidar do bem-estar da organização e das pessoas que estão vinculadas, que estão ligadas a essa organização. Isso pressupõe, na prática, uma postura que começa com a alta direção, com a liderança da organização, e também tem uma correlação muito forte com o trabalho técnico que se desenvolve nessa área. Eu brinco com os meus alunos, com os meus assessorados, que a gente faz muito bem uma bela campanha, a gente faz um relacionamento com a imprensa muito bem feito, a gente divulga muito bem uma ideia, um evento, né? Mas eu sempre digo que a comunicação precisa fazer um movimento técnico anterior a isso, né? Anterior a essa. Eu preciso me preocupar muito com mecanismos, com estratégias de comunicação que ajudem a construir o sentido. Então, uma simples explicação, né? uma narrativa humanizada dentro da organização, que se reflita em textos que contemplem aí a centralidade do ser humano naquela organização, né? Que respondam também aos resultados estratégicos que aquela organização está buscando. E resultado estratégico não é só resultado econômico-financeiro, né? Ele também diz respeito a causas, a ideias, né? Quando eu consigo fazer com que os meus interlocutores compreendam o momento que está se vivendo,
quando os meus interlocutores compreendam o propósito de existir daquela organização, daquele projeto, daquela mudança. Nós vivemos num ambiente intensivo em mudanças dentro das organizações. Explicar essa mudança é uma simples roda de conversa com um grupo de interlocutores, né? Um momento de diálogo. Agora, nesse contexto da pandemia, a gente tem feito muito como mecanismo preventivo às crises, os diálogos virtuais. Então, conversar com as pessoas, entender o que elas estão sentindo, escutar os nossos interlocutores, né? Para tudo isso, a gente precisa predisposição da liderança e profissionais técnicos, né? Com um escopo técnico claro e preparados para exercitar esse tipo de comunicação. Que ela talvez não seja tão glamurosa quanto a comunicação tradicional e também um pouquinho mais trabalhosa, mas ela é muito mais efetiva, né? Pois é, aí que tá, ela é muito mais efetiva e realmente foge um pouco daquela ideia de só se voltar para produtos comunicacionais, né? Campanhas, como você mencionou, e avança para um nível muito mais de olhar para o todo, né? Inclusive para as relações que estão sendo estabelecidas dentro da organização e fora da organização com outros, né? Isso é muito interessante. Agora, essa cultura do cuidado, essa comunicação estratégica preventiva, vamos dizer assim, né? Ela passa também por uma preocupação muito com os públicos, né? Com a maneira como as pessoas percebem aquilo que a organização está fazendo, né? A gente já falou algumas vezes aqui com outras pessoas um pouquinho sobre isso. Eu falei com a professora Carla um tempo atrás sobre ser da organização e o comunicar, mas eu queria que você falasse um pouquinho desse ponto de vista também sobre essa importância de se fazer ser entendido como organização, como aquilo que a organização quer transmitir, né, para os seus públicos. Senão, me parece que não é muito efetivo, né? Às vezes, e aí estratégia é essencial, né? Eu entendo. O conceito de cultura do cuidado nasce muito dessa perspectiva da comunicação estratégica. E aqui o estratégico não só como um adjetivo, mas estratégico no sentido do conceito de comunicação estratégica, que nasceu na Espanha e é muito forte nos países aqui da América Latina, inclusive aqui do lado da Argentina, né, nós temos aí um pensamento sobre comunicação estratégica bem expressivo. E ele pressupõe que a comunicação, essa comunicação que está a serviço da cultura do cuidado, ela é muito menos o falar, o divulgar, o informar, né, que é a base da nossa confusão conceitual em comunicação, é entender que simplesmente informando a gente já está comunicando. Né? Se a gente disponibilizou a informação, isso é uma comunicação. E essa confusão conceitual, ela causou um estrago muito grande na área de comunicação, na parte técnica da área de comunicação. E no entendimento das lideranças também, dos gestores, né, das mais diversas áreas com as quais a gente interage. Não é suficiente, né? Se a gente está falando de comunicação, a gente está falando muito mais de ouvir do que de informar. A gente precisa ouvir, inclusive, para saber o que esse nosso interlocutor está precisando receber de informação. Porque senão a gente parte do nosso imaginário, que nós já estamos aí embrenhados dentro da organização, sabemos o que se quer falar e nós estamos fazendo um monólogo, não um diálogo, né? Nós emitimos, se o outro entendeu, se não... Essa figura do outro, né, como nosso interlocutor, como nosso público, ou stakeholder, dá o nome que quiser, né? Eu aceito todas as denominações, desde que a gente tenha um olhar respeitoso para esse sujeito com o qual nós nos relacionamos e que, não por acaso, ele é fundamental para a existência da organização. Não existe um sindicato sem associados, não existe uma igreja sem fiéis, não existe um varejo sem consumidores, não existe uma indústria, né, sem seus fornecedores e sem sua rede de distribuição. Então, uma organização é essencialmente formada por relações, e as relações são alimentadas pela comunicação. E a comunicação muito mais com cara de conversa, né, de oportunidades de troca, de uma reciprocidade, né, e menos de uma poluição informacional, né? Uma infodemia, como se cunhou agora durante a pandemia. Manda informação, manda informação, manda informação, manda informação. Se funcionou, se fez sentido, se a pessoa entendeu, se considerarmos que cada um dos nossos interlocutores tem um imaginário distinto, uma cultura distinta, uma própria
condição cognitiva distinta, a comunicação de massa no ambiente corporativo, que é o que a gente ainda faz prioritariamente, ela, conceitualmente, ela não tem como funcionar, né? A gente precisa fazer essa comunicação estratégica dialogal, né? Ela tem Rafael Pérez, que é uma das referências teóricas da comunicação estratégica na Espanha, e ele diz, bom, eu preciso ouvir e criar sentido. Comunicar é escutar, se posicionar e criar sentido naquele diálogo que flui, né? O restante a gente informa, a gente tem aí instrumentos informacionais. Toda a nossa linguagem técnica ainda na comunicação organizacional, ela é baseada nesse modelo da teoria matemática, né? É um canal, é uma mensagem, né? Que é uma teoria de 1944. Então, deu uma mudadinha desde de 44 até agora, né? É verdade. Olha, e é interessante, para fechar um pouquinho a nossa conversa, que você falasse assim de uma maneira mais, digamos assim, como uma sugestão de passos, ou digamos assim, de etapas. Quem está ouvindo aqui, eu quero começar a vivenciar essa cultura do cuidado. Por onde é que eu começo? Um ou dois passos para... O grande começo de uma virada nesse posicionamento comunicacional que te leva em direção à cultura do cuidado é fazer um bom diagnóstico. E um bom diagnóstico não exige estratégias muito complicadas, pode ser grupos focais, grupos de escuta, para entender como que as pessoas estão percebendo a comunicação, as pessoas estão percebendo aquele ambiente, para ouvir aquilo que a gente às vezes não gosta de ouvir, né? Que realmente nós estamos provocando e gerando, que reputação nós temos junto a essas pessoas que são estratégicas. Então, começa com diagnóstico e segue com uma boa formação das lideranças, né? As lideranças precisam reposicionar esse entendimento de comunicação. E não só as lideranças da nossa área, da área de comunicação, mas as lideranças de forma geral. Então, hoje, uma coisa que a gente precisa trazer para dentro da organização é justamente essa competência comunicacional do gestor. Não dá mais para esperar que só a comunicação como área técnica resolva todos os perrengues de comunicação de uma organização. Nós precisamos de gestores que tenham competências comunicacionais, isso é fundamental. Então, um bom diagnóstico, uma formação nesse tema e uma revisão, um enxugamento, esse tanto de canal que a gente tem, vamos enxugar isso tudo, vamos criar estratégias, menos canais e mais estratégias, né? As estratégias, elas são fundamentais, né, no repensar da comunicação para a gente chegar, então, nessa cultura do cuidado aí tão desejada pelas organizações. Professora Rosângela, nós vamos voltar a falar de outros assuntos. Esse aqui é o primeiro de muitos. Obrigado pelo tempo, pelos ensinamentos. Você tem muita experiência acadêmica e experiência corporativa, né, como consultora e que tem dado um assessoramento para muitas organizações. Obrigado pelo papo, pela conversa. Obrigada a você, Felipe, pela oportunidade.